Olá, meus alunos. Vamos então prosseguir. Agora, até o fim do capítulo, nós só temos exercícios. Então, eu vou tentar fazer alguns exercícios aqui com vocês. O primeiro deles da aula de hoje é o seguinte: nós temos a água, olha aqui a água, uma parte líquida e uma parte vapor. O volume é constante e essa água ela é aquecida. A condição inicial dela é a temperatura de 100 graus Celsius e que o volume de líquido ele é 10 vezes menor, quer dizer, o volume de vapor dividido por 10. Aí depois do aquecimento, a P2 fica 2 megapascal. Ele quer saber qual a temperatura e qual a relação entre o volume de líquido e o volume de vapor na situação 2. Você vê que, por enquanto, a gente não sabe se o estado 2 vai ser saturado ou superaquecido. Vai ser saturado ou superaquecido. A única coisa que a gente sabe aqui é o seguinte, é que o volume é constante. Se o volume é constante, a massa também é constante, então o volume específico no estado 2 é igual ao volume específico no estado 1. Para eu calcular o volume específico no estado 1, eu uso essa fórmula aqui, que eu disse para vocês que nós não precisávamos decorar. Basta a gente lembrar disso aqui. Esse L aqui é um L gordinho, né, para ficar igual a esse aqui, tá? É isso aqui que está esse, né? Então, na temperatura de 100 graus Celsius, se a gente tem que o volume de líquido é 1/10 do volume de vapor, então a gente está na fase saturada, a pressão de saturação é 101,35 kPa. E aí na tabela, eu tenho uma tabela com vocês. Vocês têm o recurso de parar o vídeo, buscar a tabela, se não tiver aí, ou então esteja aberta a tabela para vocês verificarem de onde saiu. É muito importante, saiu da tabela, mas se vocês olharem de onde saiu, vai ficar mais fácil toda vez que precisar olhar, né, onde está. Então, o X1 é a massa de vapor sobre a massa total. Aqui a massa de vapor é o volume de vapor dividido pelo volume específico do vapor. Ele está criando aqui uma situação para poder cancelar o volume de líquido e o volume de vapor. Acabar com o volume, né? Então, você vê aqui o VV sobre Vzinho V, VL sobre Vzinho L, VV sobre Vzinho V. Quer dizer, aí então aqui eu coloco o VV em evidência. Eu colocar o VV em evidência, colocando aqui que o volume de vapor é 10 vezes o volume de líquido. Eu coloco aqui, né? Então eu vou ter então aqui o VL é VV sobre 10, é o volume, né? O volume do líquido é o volume de vapor sobre 10, já colocou aqui. Aí eu posso cortar o volume, tá? E fico com essa fração aqui. Tá? Façam essa conta daqui para cá, considerando que aqui é 1/10 de VV e assim por diante, né? Que vocês vão ver. Não, aqui é 1 sobre VV, né? Coloca VV, VL aqui e tal, vai dar essa fração aqui, tá? Essa fração. E aí vocês, colocando então o VL e o VV, pequeno, né, o volume específico, a gente tem então que o X1 é 0,062. E se o X1 é 0,062, o V1 é 0,0114 metro cúbico por quilograma, que é igual ao volume específico no estado 2.
Vocês vêm aqui, tá? Aí nós vamos para o estado 2. A pressão é 2 megapascal. E o V2 é igual a V1. O Vzinho 2 é igual a Vzinho 1. Então aqui, ó, se ele é saturado, ele está perguntando qual a temperatura, se ele é saturado, se ele for saturado, a gente não sabe ainda se ele é saturado ou não, entendeu? A gente vai, se ele é saturado ou superaquecido, mas se ele for saturado, a temperatura é 212,42 graus Celsius, está na tabela. E para esse estado de P2 igual a 2 megapascal ou 2000 quilopascal, eu tenho VL 00111 de 77 metro cúbico por quilograma e o VV 0,09963 metro cúbico por quilograma. Aí eu vejo aqui atrás, ó, o meu V2 é 0,0114 e 0,0114 tá nesse intervalo aqui entre o Vzinho L e o Vzinho V. Então o estado é realmente saturado, não é superaquecido. Ok? Então eu calculo o novo, já tenho então a primeira resposta, que é o T2 212,42, porque ele é saturado. E aí vou de novo. O meu X2 então vai ser V2 menos VL, VV menos VL no estado 2. Olha aqui a fórmula aqui, ó. É 0,10, tá? E aí vai ser a massa de vapor sobre a massa de vapor mais massa de líquido. Coloco aqui do mesmo jeito que foi colocado aqui atrás. Faço as modificações, né? Não as modificações, isso aqui é igual, coloco em evidência e tal, né? E aí eu tenho então que o meu daqui para cá, né? Eu já vou colocar, né? Essa igualdade aqui, tá? Vocês façam aí, por favor, né? Tem um papel do lado para vocês chegarem a isso aqui. Daí eu vou ter então que o meu VL grande sobre VV é o VL pequenininho sobre VV, 1 sobre X2 menos 1. E aí a gente chega com a relação, né, entre um e o outro. Tá? Aqui VL é 0,106 VV e aqui o VV 9,434 VL. Ok? Então, com o papel na mão, vocês fazem essa daqui para cá, ok? Bom, vamos então para outro. É o exercício com amônia, né? E aí ele diz que o V1 é 1 metro cúbico e o T1 é 10 graus Celsius. Eu tenho 10 kg de amônia e aí ele é aquecido até P2 900 kPa, tá? E aí ele diz assim, eu acho que P2 é onde começa a mover, está faltando alguma coisa do enunciado aqui, e é onde começa a mover o pistão, ok? E P3, daí o estado 3 vai continuar o aquecimento, mover o pistão na pressão constante até 50 graus Celsius. Então, como é que a gente faz aqui? No estado 1, eu tenho V1 é o volume, tá? Dividido pela massa. O volume é 1 metro cúbico e a massa é 10 kg, eu tenho 0,1 metro cúbico por quilograma. Se for a temperatura de 10 graus Celsius, como é dado aqui, e o V1 0,1,
a gente está numa mistura saturada. Por quê? Porque para 10 graus Celsius, vejam na tabela de amônia, ok? O VL é 0,0016 metro cúbico por quilograma e o VV é 0,20541 metro cúbico por quilograma. Quer dizer, esse 0,1 está entre os dois. Se o 0,1 está entre os dois, ele é saturado. Então, a nossa pressão de saturação é 615,2 kPa. Ok? Para até 900 kPa, que é quando começa a mover o pistão, então aqui vocês podem colocar, o pistão começa a mover com 900 kPa, eu tenho ainda a mistura líquido mais vapor. Por quê? Porque o V2 é igual a V1. O V2 é igual a V1 e a gente vai lá em 900 kPa e vê que ainda eu tenho ainda tenho a mistura líquido mais vapor, porque o V1 porque o V2 é 0,1 metro cúbico por quilograma. Então continuo saturado, tá? Nessa nova temperatura. Aí o que acontece? A partir do momento em que o pistão começa a mover, ele vai mover a pressão constante, porque a pressão em cima do gás continua a mesma, dada pela pressão atmosférica mais a pressão causada pela massa do pistão. Então ela continua a mesma, o processo continua agora até 50 graus, e aí em 50 graus e 900 kPa, eu tenho que o vapor é superaquecido, ele é superaquecido, tá? Então olha o que acontece aqui, ó. Ele vai até de 1 para 2, tá? E de 2 para 3, até 50 graus. 50 graus está fora das curvas, né? Fora da área encompassada aqui pelas curvas. Então, nós vamos em P3, 900 kPa e 50 graus Celsius, vapor superaquecido. A gente vai na tabela de vapor superaquecido para amônia e daí pega o V3 0,16. E aí eu tenho aqui o quê? Que o V3 é a massa vezes o Vzinho 3 é 1,6263 metros cúbicos. Se eu tinha 1, foi aqui. Ok? A área, tá? A área que vai representar, mais tarde a gente vai ver, né, que a área vai representar o trabalho, né? Ele vai ficar essa aqui, 900 kPa, né? 900 kPa dividido vezes essa diferença aqui. Ok? Eu tenho aqui, ele quer saber, não sei se ele pergunta qual é o X1, mas eu acho que a gente não viu isso ainda, né? Que o X1 0,4825, aí eu posso entrar na tabela para achar o U1 e o 3, né? Que é a energia interna, a gente não viu ainda a energia interna, mas está lá, tá? Se eu for usar. Não vou usar agora. Não sei por que isso está aqui, mas vamos esquecer por enquanto, né? É outra maneira da gente ver isso daqui, mas é mais tarde que nós vamos ver. Bom, aqui eu fiz como se eu tivesse no quadro, né? Eu fiz isso no quadro, e aí vocês vão ver que eu gosto de escrever no quadro. Equilíbrio, aqui tem um acento que eu não coloquei, acho que ainda tem um acento nessa nova ortografia nossa aqui, né? E aí, eu fiz isso no quadro, se você tem uma mola e a mola é linear, quando eu movo a mola por um ΔX,
a força, a diferença de força que vai em cima dela é proporcional ao deslocamento. E a constante é chamada constante da mola. Então aqui eu tenho uma mola e uma massa que eu estou segurando ela aqui, que pode ser minha mão, por exemplo, né? Segurando essa massa, ela não está grudada ainda, né? Em cima da mola eu não tenho nenhuma força, então eu tenho F menos F0, se eu fizer uma força, é Kx menos x0, se eu tiver o x, a coordenada x a partir daqui. Ou seja, quando x é igual a x0, a força, né, se eu não tenho força nenhuma, né, então a força vai ser zero quando x igual a x0, porque no nosso caso F0 igual a zero, aqui. Não precisaria ser, poderia estar distendida, né? E o K é a constante da mola. A hora que eu ponho uma massa, um peso mg nela, ela desloca x, e aqui eu coloquei um novo x igual a zero, que seria então, eu teria a força na mola é kx, nesse caso aqui, kx, o x igual a zero é quando ela está na posição de equilíbrio aqui, tá certo? Porque eu fiz o F0 igual a zero e fiz o meu x0 igual a zero, tá? E aí, a hora que ela para, o mg que é para baixo é igual ao kx para cima. Então, isso aqui nós estamos com relação ao que acontece numa força em uma mola linear. Eu acho que eu fiz isso no quadro, mas eu estou repetindo aqui porque o exercício seguinte vai ter isso. E aí vocês veem, né, que a força na mola aqui, ó, ela é proporcional, ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Ou seja, é uma reta, né? A curva, entre aspas, da força com o deslocamento é uma reta. A curva entre aspas, né? Aí se eu tiver pressão, imagina aqui que eu tenho uma mola, ok? Uma pressão P1, tá? E aí o equilíbrio a mola aqui, ó, sem estar comprimida nem nada, né? Se eu tiver uma pressão P1 aqui, qual é o equilíbrio de forças? P1 vezes a área, é a pressão atmosférica vezes a área mais o peso do pistão. E aí, se eu começo a subir o P1, ou começo a subir a pressão, até uma pressão P2, em que ela deslocou essa mola de X, tá vendo? Ela deslocou essa mola de X, eu vou ter o quê? P2, quando estiver parado aqui, né? P2 vezes a área, é a pressão atmosférica vezes a área, o peso continua, mg, mais o kx da mola. Mais o kx da mola. Então, aqui a mola está comprimida, um desenho feio aqui, né? Mas é a mola comprimida. Deslocamento a partir de quando a força da mola atua. Tá? É o meu x. E aí, então, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Ó. P2A é P0A mais mg mais k. Eu vou x, multiplico por A embaixo e divido por A. Multiplico por A em cima e divido por A embaixo. Tá? Aí esse é o volume deslocado, porque x vezes a área aqui é esse volume deslocado. Tá? A partir de quando a força da mola ou do ponto em que a mola atua. Né? Quando? Não, qual do ponto em que a mola atua. Então, se eu dividir tudo pela área, vai ficar P2 é igual a P0, mais mg sobre A, isso aqui é uma constante, mais K dividido por A2 vezes V. Você vê isso aqui é uma reta de novo, de P com relação a V. Ou seja, se eu tirar esse 2 aqui e falar qual a variação da pressão, a variação da pressão é uma linha reta inclinada. Ela é uma linha reta inclinada. Quando o V é igual a zero, até o V ser igual a zero, ela é uma constante. Depois que o V começa, esse Vzinho aqui, né? O V vai proporcional. Ele vai proporcional, tá?
Então isso eu acho que eu escrevi no quadro em sala, mas eu estou repetindo ele aqui. Aí nós temos então a figura, mostra um conjunto cilindro-pistão, sobre o qual se exerce a força decorrente da pressão atmosférica e a força proveniente de uma mola linear. Ele não falou nada ainda se o pistão tem peso, né? Inicialmente, o conjunto contém 0,1 metro cúbico de água a 5 megapascal e 400 graus Celsius. Aqui. Se o pistão está encostado no fundo do cilindro, a mola exerce uma força tal que é necessária uma pressão de 200 kPa para movimentar o pistão. Quer dizer, se o pistão estivesse no fundo, quer dizer, não tivesse água aqui, né? A mola exerceria uma força que para levantar ela seria 200 kPa. O sistema é então resfriado até que a pressão atinja 1200 kPa. Então ele está a 5 kPa, a pressão ele vai ser resfriado até que a pressão vai atingir 1200 kPa. Calcule a massa de água contida no conjunto e também a temperatura e o volume específico no estado final 2. Mostre o processo em diagrama PV. Olha só, o meu V1 é 0,1 metro cúbico, a minha pressão em 1 é 5 megapascal e o meu T1 é 400 graus Celsius. Aí eu já vou na tabela, né? Vou ver onde que eu estou. Se o pistão estiver no fundo, a pressão é 200 kPa. Aí ele vai ser resfriado, tá? A 1200 kPa, tá? Resfriado até que... E ele quer saber qual a massa, qual a temperatura e qual que é o V2. Tá? Então, eu não repeti aqui o desenho, mas vamos lá. Ó. P1, 5 megapascal. T1, 400 graus Celsius, é vapor superaquecido. Tá? Vamos lá, a gente vai na tabela, vê lá, é vapor superaquecido. Então, o meu volume específico 1 é 0,05781. Tá? Então, se eu fizer a curva aqui de pressão de vapor aqui de líquido para sólido, né? A curva de fusão, no caso, eu tenho então que o meu ponto está fora da curva, os 5.000. 5.000 kPa corresponde a 0,1 metro cúbico. E aí então eu já tiro a massa. A massa é o volume 1 dividido pelo volume específico. Eu já determinei aqui que é vapor superaquecido. Aí eu sei que quando o volume é zero, olha só a condição aqui, quando o volume é zero, tá? Que ele está encostado aqui no fundo, né? A mola exerce uma força de 200 kPa. Então eu ponho esse ponto aqui eu tenho e esse ponto aqui eu tenho. Daqui para cá ele é linear, é uma reta. Ele é uma reta. Tá? Então o que eu faço? Eu quero saber quando a pressão for 1200. Quando a pressão for 1200, ele vai estar nessa reta aqui, ó. Então, se aqui o volume é 0, aqui o volume é 0,1, tá? Basta eu fazer uma semelhança de triângulo aqui, tá vendo? V2 menos 0 está para 1200 menos 200, assim como 0,1 menos 0 está para 5.000 menos 200. A mola linear, tá aí ela. Então, vamos dizer, o truque aqui é essa linha reta.
essa linha reta. Aí o que eu faço? Eu vou lá e acho o V2. O V2 é 0,021. Se o V2 é 0,021, o Vzinho 2 é o V2 dividido pela massa. A massa não muda. A massa não muda, né? Então, eu tenho então que o Vzinho 2 é 0,01214 metro cúbico por quilograma. E aí, eu vou de novo na tabela e eu vejo que se a pressão de saturação for 1,2 megapascal, o VL tem, veja lá na tabela, tem esse valor e o VV tem esse valor aqui. E o meu V2 está no meio. Está entre os dois, né? Está entre os dois. Então ele é saturado e o T2 é a temperatura correspondente. 188 graus Celsius. Então vocês veem que o meu X2 é só fazer pela fórmula, né? Vai dar pela fórmula que eu tenho aqui atrás. Nossa, tá longe esse aqui, né? E aí, a área, depois nós vamos ver o que essa área representa, que dá negativo, né? Por quê? Porque eu estou resfriando, tá? Não vamos precisar saber disso agora, eu acho. Não vamos precisar. Bom, vamos mais um problema aqui. R12. Eu não sei se eu dei a tabela de R12 para o representante ou a representante de turno. Mas se eu não dei, ela está na internet. Ok? E aí o que acontece? Na situação 1, eu tenho dois vasos de 200 litros, um em vácuo e o outro com R12 na situação de saturação a 25 graus. Aí a gente tem um processo isotérmico a 25 graus, quer dizer, abre a válvula, continua a 25 graus, e até que a pressão em A seja igual à pressão em B, quer saber qual que é a variação do título. Então vamos lá, a temperatura de 25 graus para o R12, se eu não dei, vamos acreditar que seja isso aqui, tá? O que está na tabela, mas vamos procurar essa tabela. Eu acho que eu tenho ela em algum lugar, se não tiver, vocês avisem o representante, eu tenho que mandar para vocês. A pressão de saturação é 0,6512 megapascal, que é o P1. Aí eu tenho aqui o meu volume específico, ele do líquido e do vapor são esses daqui. Tá? O X é a massa de vapor sobre a massa de líquido mais a massa de vapor. Eu tenho os volumes aqui, então eu vou fazer, né, a massa de vapor é o volume de vapor, que é 0,90 do volume, deixa eu ver, que é 0,90 do volume na situação A, tá ok? Ele já dá aqui, é 0,90 do volume total, tá? Aí eu tenho, então, é só colocar aqui os valores, eu tenho a massa de vapor. Aí eu tenho a massa de líquido, da mesma maneira, né, que eu faço a massa de líquido. E aí eu tenho que o título é 20,36%. É só colocar a massa de vapor sobre a massa de vapor mais a massa de líquido, eu tenho 20,36%. Tá? A massa de líquido mais a massa de vapor é 32,91,52. Após a abertura, só sai vapor do ar, né? Só sai vapor. E eu continuo a 25 graus.
eu continuo a 25 graus, tá? E aí o que vai acontecer? A massa de vapor, a massa que vai para B é só vapor e continua 25 graus, então eu continuo com o mesmo 0,26854 aqui, ó, 0,26854. Então, a massa de vapor que fica em B, porque o volume de B é 200, é 7,448 kg. Então, a massa que eu tenho em A2 é M1 menos MB2, quer dizer, o que saiu para ir para o B aqui, ficou 25,467. O volume específico do A2 continua o volume de A dividido pela a massa em A2. Continua, né? Continua a massa em A2, quer dizer, o que ficou, não é que continua, vira isso daqui agora. O volume específico é esse aqui, ó, que eu tenho no A2, continua saturado aqui no A2. Quer dizer, o A2 é a situação 2, né? Que fica entre o VV e o VL. Entre o VV e o VL. Tá? Então, o X2 que eu tenho aqui vai ser V2 menos VL, VV menos VL, 27,16. Então, eu tenho a diferença, o ΔX relativo, né? Que eu tinha antes do X1 é 33,4%. Ok? Então, eu tinha 20,36, agora eu vou ficar com 27,16. Então, a única coisa é que continua 25 graus, só que o volume ficou 2 vezes maior. Tá? Se vocês quiserem fazer o X para tudo, dá também. Tá? Ele dá também. Outro problema aqui. Inicialmente, o conjunto cilindro-pistão mostrado na figura contém 1 litro de água a 105 graus e com título igual a 85%. O conjunto é aquecido e o pistão se movimenta e encontra a mola linear. O volume interno do conjunto é 1,5 litros nesse instante. Tá vendo aqui? Então, ó, inicialmente o conjunto pistão tem 1 litro, 0,01 metro cúbico. Aí ele vai para, é aquecido e o pistão se movimenta até encontrar a mola linear quando tiver 1,5 litros. O aquecimento continua até que a pressão atinja 200 kPa. E aí é uma reta. Né? Sabendo que o diâmetro do pistão é 150 milímetros e a constante da mola é 100 newtons por milímetro, quer dizer, a constante da mola eu vou usar para calcular a inclinação dessa reta aqui, ó. Calcule a temperatura da água no final do processo. Então aqui, V1 0,01 metro cúbico, T1 105 graus Celsius, o X1 é 0,85. Está aqui, ó. Ao encostar na mola, o V2 é 0,015. P3 é 200, T3 eu não sei, é o que ele quer, né? Calcule a temperatura no final do processo. Então aqui, ó, mantive as figuras, Então, se a temperatura de saturação for 105 graus Celsius, a pressão de saturação é 120,82. Então aqui eu tenho 120,82, que vai ficar a mesma pressão até encostar na mola. O VL é 0,010 e o VV é esse aqui, né? E no nosso caso, o nosso V1, calculado pela fórmula, que eu falei para vocês não decorarem, estou repetindo isso, mas vai poder calcular pela outra fórmula, é 1,2066. Então, a massa é V1 sobre V1,
eu tenho a massa aqui. Ao encostar a mola, o V2 é o volume 2 dividido pela massa. Então é 1,81, que é maior do que o volume específico que eu tenho para 120. V, né? O volume específico do vapor, então ele é superaquecido. Então, no ponto 2, ele é vapor superaquecido. O processo continua até 200 kPa, onde eu tenho V3 igual ao volume 3 dividido pela massa. E o V3 é o V2 mais ΔV. Agora, a gente entra então que o P3 vai ser P2 mais a força da mola, ou a pressão relativa à força da mola. Tá? E aí entra a fórmula que a gente colocou lá, P2 mais ΔV sobre A2. Porque o ΔX é ΔV sobre A, ou seja, ΔX vezes A é ΔV. Aí o que eu tenho? 200, tá? 200 é 120,82, que eu tenho aqui, ó. Aqui é 120,82. Mais 100 ΔV, eu tenho o diâmetro. Então, aqui vai ser π, tá? 0,15 ao quadrado sobre 4. Tá? Então, o meu ΔV vai ser 0,0025 metro cúbico. Então, o meu V3 é 0,00175, tá? Metro cúbico. O Vzinho 3 é 2,112 metro cúbico por quilograma. Então, se eu tiver aqui, se a pressão de saturação, se eu tivesse saturado a 200 kPa, o VV é 0,88. O meu V3 é muito maior, continua superaquecido. Então, o que eu faço? Eu entro na tabela, faço interpolação. Ok? Faço interpolação. E acho que a minha temperatura T3 é 642,8 graus Celsius. Tem os outros valores aqui que nós não vamos usar agora. Tá? Bom, agora a gente já está com quase 38 minutos de vídeo e faltam 2 exercícios, eu acho. 2. Isso, 2 exercícios, tá vendo? 2 exercícios. Então, eu vou terminar o capítulo 3 agora, pedindo que vocês façam esse problema por vocês. Tá? Para a gente não ficar, vamos dizer assim, voltar no capítulo 3 por alguns minutos depois. Né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ele está bem, eu vou ler aqui para vocês, né? Eu gostaria de parar em torno de 40 minutos no máximo, né? Senão também fica muito... Se bem que a nossa aula são dois tempos de 50 minutos, ok? Aqui vocês têm o recurso, a aula vai acabar ficando maior do que 40 minutos, porque vocês vão ficar parando, né, o vídeo, né, para vocês irem. Então, para irem para frente. Então, por favor, façam esse exercício aqui e mais esse, ok? E lê o capítulo 3 do livro texto, pelo menos o capítulo 3 na minha edição, ok? Muito obrigado.